teve uma invasão de hackers e, às vezes, a queda do sistema é exatamente para evitar alguma invasão que estava em curso. Podemos continuar, Raíza? Só um momento que eu vou voltar de novo para o YouTube. Marcos, Estamos ao vivo novamente. Sim. Eu penso que você deve fechar e aí a gente continua. Não queria passar do tempo, mas o que eu estava essencialmente falando é que Manaus tem, como boa parte da Amazônia, duas estações relativamente bem definidas, que é uma mais chuvosa e uma menos chuvosa. Essa estação mais chuvosa a gente conhece aqui, inclusive, como inverno amazônico. Quem já esteve aqui vai ouvir a população falando que essa é a época do inverno. De fato, abril e maio são os 2 meses com maior pluviosidade, quando a gente tem mais chuva na cidade. Tem chovido muito, abril e maio sempre foram os meses que mais chovem, e isso facilita muito a transmissão de doenças respiratórias. Então, o vírus chegou aqui provavelmente com múltiplas entradas. Como Manaus é muito isolada, as pessoas viajam muito de avião, menos, obviamente, de carro, e isso permitiu múltiplas entradas do vírus no momento em que a gente estava nesse período mais chuvoso. E o isolamento, como em boa parte do país, não aconteceu a contento, e isso foi, no nosso entendimento, que explicou essa explosão de casos na cidade. Muito obrigada, Marcos. Aproveito aqui, explico aqui para quem está nos acompanhando que houve um problema e a rede caiu, mas aproveito também para, então, corrigir os números que eu tinha dado da população de Manaus e Amazonas. Então, são mais de 4 milhões o estado e mais de 2 milhões a cidade. Os meus números provavelmente eram de 2014, defasados. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Paulo Artacho, e lembrando que o Paulo está falando com a gente via celular, porque a internet hoje caiu completamente em Paraty, onde ele está. Palavra sua, Paulo, por 7 minutos. Obrigado, Marilúcia. É um prazer, eu agradeço o convite de participar. E é importante a gente ver que essa Covid, essa pandemia, ensinou para a nossa sociedade uma série de coisas que eu acho que é fundamental a gente aprender com elas, né? Quer dizer, a primeira questão é que os sinais de que uma pandemia desse tipo iria acontecer eram muito claros, né? A gente viu a crise do Ebola, vários coronavírus, gripe suína, além da gripe espanhola dos anos 20. Né? Só que na gripe espanhola nós não tínhamos aviação, não tínhamos o intercâmbio de pessoas que nós temos hoje, o que faz com que hoje a propagação desses vírus se dê de forma fulminante, como nós observamos. E pegou todos, inclusive a ciência, de calças curtas, porque, obviamente, a ciência nunca tinha lidado com uma situação tão complexa quanto essa, né? E as consequências disso a gente vai discutir no final. Mas é importante, uma das lições que esse Covid nos ensinou é que o papel do Estado é fundamental, né? Isto a gente pode observar de várias maneiras, né? Por exemplo, o enfrentamento na Itália, o enfrentamento na Espanha, o enfrentamento na Alemanha, foram feitas de maneira muito diferente e que mostrou que é fundamental você ter orientações claras e, principalmente, orientações baseadas em ciência. Se isso não ocorre, você tem um agravamento muito forte da pandemia, como nós vimos em várias questões. Agora, no caso do estado do Amazonas, é importante a gente perceber que o IDH do estado do Amazonas é um dos mais baixos do país, né? Então, o estado como um todo, do ponto de vista de fornecer água tratada, saneamento básico, deixa muito a desejar do ponto de vista das condições mínimas para a população. Então, a desigualdade social no estado do Amazonas, obviamente, leva a ter um número de milhões de pessoas muito vulneráveis a esse tipo de pandemia. E isto, obviamente,
tem impactos na mortalidade, tem impactos na mortandade. Então, a falta de uma orientação governamental clara, explícita e baseada em ciência, junto com os valores de IDH, a falta de saneamento básico, falta de acesso à água limpa e potável, fez com que houvesse um agravamento importante dessa doença aí no estado do Amazonas, né? Outra coisa que é muito importante a gente relembrar é que o Covid-19, no Brasil em geral, mas em particular no Amazonas, ele teria tido um impacto muito menor do que ele teve se a Agenda 2030 tivesse avançado. Ou seja, a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é absolutamente estratégico para a gente se prevenir de futuras pandemias como essa. Então, a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, das ODS e da Agenda 2030 é fundamental para que a gente possa enfrentar pandemias como essa no futuro, né? Bom, e agora falando um pouco do futuro. Bom, é muito bem documentado que as florestas tropicais elas são importantes fontes e reservatórios de vírus, bactérias e vários patógenos, muitos deles, na sua grande maioria, ainda totalmente desconhecidos da ciência. Então, o Covid surpreendeu muito porque não há tratamento, não há vacina, e isso aumentou em muito a mortalidade dessa pandemia. Então, isso pegou a ciência, os governantes, de calças curtas, e muitos governantes, quando não se vêem com opção, começam a dar opções esdrúxulas, como usar medicamentos que não foram aprovados pela ciência ou usar tratamentos, digamos assim, não normais, e isto também aumentou a mortalidade em muitos países, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, por exemplo, né? E, do ponto de vista do futuro, se a nossa sociedade quiser aprender alguma coisa com esta pandemia, a mensagem é muito clara, que preservar as florestas tropicais e evitar o contato com animais silvestres é absolutamente fundamental para a nossa sociedade, porque vírus como esse, como eu já falei, existem aos milhares na floresta amazônica, nas florestas da África, como o ebola, por exemplo. Eles estão presentes em todos os animais silvestres, eles estão presentes no bioma amazônico, e isto faz com que a preservação da floresta, e particularmente a preservação da biodiversidade, seja estratégico para o futuro do país. Outra lição importante desta pandemia, para mim, é de que investimentos em saúde e em educação vão ter que sofrer uma profunda transformação. Nós vamos ter que investir muito mais em infraestrutura de saúde se a gente, de novo, daqui a 5 ou 10 anos, não quisermos ser pego de novo de calças curtas e montando hospitais improvisados de campanha, cuja efetividade é realmente muito pequena. São necessários, mas é muito problemático você montar um hospital desse em 15 dias ou 20 dias. Então, investimentos em saúde e em educação, e particularmente na prevenção, dando saneamento básico e dando água potável para a população, vai diminuir em muito futuros impactos de uma pandemia como a do Covid-19. E é importante salientar que outras pandemias virão. Isso é praticamente certo. Essa não é a única, talvez nem seja a mais grave, e aí tanto a ciência quanto os governantes, quanto a economia, têm que começar a se preparar para esta nova pandemia. Não só se recuperar dos enormes impactos socioeconômicos que essa pandemia trouxe, né, e vai impactar ao longo dos próximos 2 anos, com certeza, mas também a sociedade precisa desenvolver meios para aumentar a sua resiliência na área médica, na área econômica, na área social, para que a gente possa construir um futuro mais sustentável, não só para o estado do Amazonas, mas para o Brasil e para o nosso planeta. Obrigado, Marilúcia. Muito obrigada, Paulo. Passo agora para a Juliane, para a nossa
nossa visão aí mais matemática, mais de projeções do nosso problema, né? Bom dia, obrigada novamente pelo convite. Eu acho que é uma honra para mim estar participando desse discurso, dessa discussão. Essa pergunta, né, quando foi me direcionada a questão por que o Covid explodiu no Amazonas, é uma pergunta muito complexa, né, porque envolve vários fatores para a gente conseguir compreender, como já foi exemplificado agora pelo discurso, né, dos dois, nossos discursos anteriores. Então, um fato que a gente acho que todos nós já entramos em acordo também, é a questão de que já se previa, né, que a Amazonas ela teria um certo impacto. Então, no início, né, quando estava se alastrando e quando começou os casos na Amazonas, né, foi feita uma comparação, na realidade, com todos os estados, fizemos uma certa modelagem para tentar ver qual seria o número reprodutivo, ou seja, aquele número em que a gente considera como uma medida para ver a força da disseminação da doença. O Amazonas era um dos primeiros estados a apresentar o maior número de reprodução, seguido do Ceará, né? Ou seja, ainda maior do que, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que eram, naquele momento do início da epidemia, o foco da atenção, né? Os estados em que, né, começaram a notificar a doença, estados em que tem uma alta densidade, né, populacional e etc., e que, na realidade, era um foco da atenção. Então, essas medidas nós já tínhamos, né, já tinha em mente, só que o que acontece é que, como já foi dito, nós não, de uma certa forma, do meu ponto de vista, nós não precavemos, nós não imaginamos esse potencial que a Amazonas teria, né, para poder estar mostrando essa quantidade de mortalidade e esses fatos em que nós estamos observando. A Amazonas ela tem uma população em que, se você olhar para a pirâmide etária, a maior parte da população está entre 0 e 24 anos, se você comparar com as proporções do país todo. Então, é uma população muito jovem, é uma população desigual, e aplicar medidas de distanciamento se torna ainda mais difícil, porque quando você aplica uma medida de distanciamento, é necessário também ter todo um apoio social e econômico para essa população. Uma população que é muito jovem, por exemplo, na Amazonas, se você comparar com alguns outros estados, no início dos primeiros casos, uma das primeiras medidas que é adotada também em outros países é, por exemplo, o fechamento total dos ensinos de saúde, ou dos ensinos de educação, das escolas e tal. Então, isso não foi feito, por exemplo, na Amazonas. Teve, dentre as medidas que foram, né, adotadas, né, pelo Estado, você tem algum fechamento parcial, né, das instituições de ensino estaduais, certo? E aí você pode pensar, certo, tomar outras medidas mais drásticas acarretaria também em ter um esforço do Estado, né, e do governo federal também, em estar apoiando essas medidas de distanciamento, o qual foram, no meu ponto de vista, completamente negligenciados no Estado. Daí vocês veem, né, que vocês têm um comportamento, né, da disseminação da doença que é majoritariamente ditado por Manaus, então você vai ter ali um crescimento da curva. É claro, teve todo um esforço estadual em que a gente percebe também uma queda na taxa de transmissão dessa doença. Apesar de tudo, a gente ainda tem esse ponto positivo, que é algo que vem de um grande esforço, né? Você tem uma queda no estado de Manaus, certo? Em geral, no estado do Amazonas e, em particular, no estado de Manaus. Então, você teria uma queda nessa taxa de transmissão. Porém, se você observar e comparar, tirando o estado de Manaus e comparar o interior do Amazonas, o número de casos ainda continua crescendo. Ou seja, é um erro que pode se repetir. No início, você tinha epidemia no país, uma atenção voltada no Rio de Janeiro, voltada em São Paulo, voltada nos locais, né, em que tem aquele potencial que se imagina. Quando você olha agora para o estado do Amazonas, você vê Manaus também como um foco, certo? E daí vocês podem perceber, acompanhando esse comportamento da dinâmica, que, por exemplo, no interior, tirando Manaus, o crescimento continua e somente lá para o final de abril que você vê uma certa mudança na tendência da taxa de transmissão. Bom, esses são alguns pontos, né, iniciais que tem que se pensar
também, e já tem que montar, claro, estratégias o mais rápido possível para tentar evitar um estrago ainda maior, né? O interior, a doença está se disseminando por todo o estado, certo? E tem que ter um acompanhamento também do governo, levando em consideração toda a vulnerabilidade que a gente tem no Amazonas. Mas esses são alguns pontos, né? O retardo das medidas de distanciamento, né? A negligência em não quererem dar suporte ao Estado, né? A Manaus e também ao interior, certo? São alguns pontos focais que eu acredito que são uma justificativa, né? Para essa situação atual que a gente está vendo no Amazonas, no qual já estava com indicativos no início da epidemia. Eu falei demais? Passo a palavra a Mariluz. Juliane, muito obrigada. Meu microfone estava mudo. Eu passo a palavra agora para a Ana Paula. E, Ana, normalmente os jornalistas têm menos tempo do que os pesquisadores, até 5 minutos. E você deixa uma pergunta para todos ou para um deles no final da sua fala, ok? Obrigada. Obrigada, Mariluz. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite e aproveitar para parabenizar o Ciência na Rua, o Rede Covida, a Mural e a Agência Bore pela iniciativa. Eu sou manauara e sou uma militante manauara, como disse a Mariluz, mas é muito importante salientar que esse meu olhar aqui sobre essa pandemia, esse cenário de pandemia na minha cidade, no meu estado, é um olhar de quem está baseado nas minhas impressões do que eu leio, do que eu acompanho pela mídia, do que eu escuto de meus colegas, depoimentos de jornalistas, depoimentos de médicos, de pessoas que tiveram vítimas em suas famílias, enfim, por mais acurado que seja, por mais cuidadoso que seja, é um olhar de quem está de fora. Eu não estou lá no olho do furacão, como meus colegas estão nessa cobertura, então eu acho importante marcar esse meu lugar de fala aqui. Eu queria começar, primeiramente, dizendo que a saúde no Amazonas ela está colapsada há décadas. Né? A pandemia ela só veio dar mais visibilidade numa escala global. Mas, para nós que vivemos ali, nós sabemos que o descaso ele é histórico e é de longa data. Então, assim, por mais críticas que eu tenha ao atual governo, não seria honesto colocar no colo do atual governador uma situação que não começou com ele. Feita essa ressalva, eu considero que tanto o governo do estado quanto a prefeitura demoraram muito para agir, demoraram para reconhecer que a gente estava diante de uma situação caótica, né? E eles continuam batendo cabeça nesse momento crítico, né? Lockdown, não lockdown, vai para a justiça, não é competência da justiça, enfim. O prefeito Arthur Virgílio Neto até fez uma meia-culpa, admitindo que não levaram a sério desde o início, mas aí ele vai para a imprensa, ele chora, mas ele também é contra um lockdown, que começa a ser muito discutido nesse momento. Eu vou falar dessa questão do planejamento, mas antes eu queria fazer um parêntese aqui para situar quem não é do Estado. A eleição do jornalista Wilson Lima ela foi uma resposta da população a esse descaso histórico de que eu falei, que não é só na saúde, é também na educação, na infraestrutura. Manaus não tem uma rede de esgoto, por exemplo. Então, durante décadas e décadas, o mesmo grupo se revezava no poder, com uma ou outra variação, mas que representava os mesmos interesses. Nesse período, nós tivemos algumas realizações muito importantes, mas foram pontuais, como, por exemplo, a criação da Universidade do Estado do Amazonas e a criação do Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, né, que aí eu cito, inclusive, a FAPEAN, que, na minha opinião, foi um divisor de águas para a ciência na cidade e no Estado como um todo. Mas, como eu disse, são pontuais. Então, a população ela queria uma mudança, ela queria romper com esse grupo, e, de uma certa forma, o Wilson Lima, que era até então um apresentador de um programa de TV, com relativa popularidade, se apresentou como essa mudança. Talvez nem ele acreditasse que seria eleito, a gente está vendo esse filme também em nível nacional, mas a verdade é que as estruturas nos estados, nas suas secretarias e todo o seu funcionamento, ela é muito alicerçada em valores pouco republicanos e não é de hoje, né? E aí, voltando a falar da questão do planejamento, o governo ele não só não faz uma meia-culpa, como ele diz que se antecipou. Eu conversei com a Secretaria de Comunicação do Estado e eu tive a informação que desde o dia 28 de janeiro, quando o Ministério da Saúde anunciou o primeiro caso no Brasil, foi implementado um Comitê Estadual de Resposta Rápida a vírus respiratórios, porque havia, então, casos de H1N1
enfim, e que a Secretaria de Saúde teria intensificado a preparação da rede e definido o Hospital Delfim Aziz como uma unidade referencial para os casos de Covid. Ora, se isso aconteceu em janeiro, se desde janeiro estavam sendo tomadas medidas preventivas, por que então que não se equipou o Delfina devidamente e se planejou um hospital de campanha, ao invés de, por exemplo, investir 2,6 milhões em um convênio de 3 meses com um hospital particular, que apesar de ter sido inaugurado, não tem gente, não tem equipamentos, e está mandando o pessoal que bate a porta voltar, né? E o governador ainda teve o desplante de desafiar em rede nacional se existe no Brasil algum hospital melhor do que aquele, no Brasil. Bom, aí vamos falar um pouco da relação com a imprensa. O curioso é que, apesar de ser jornalista, o governo não consegue se comunicar bem, né? Ele foi candidato e ele tem o suporte de um conglomerado de TV, jornal, rádio, e ele é blindado por esse conglomerado. Por outro lado, tem um outro grupo de comunicação que é contra e que apoia o presidente da Assembleia, por exemplo, que, na minha opinião, está sendo muito oportunista de se aproveitar dessa pandemia para obter ganhos políticos e falar de impeachment nesse momento, né? No meio disso estão jornalistas, alguns muito sérios, mas que não conseguem trabalhar. Acabam ficando refém de boletins oficiais, daquilo que pode ser publicado, né? Enfim, o meu tempo está acabando aqui, eu vou deixar mais algumas questões no debate, se for necessário, mas eu gostaria de falar de um ponto e já passar minha pergunta para o doutor Marcos, porque o que eu sinto é que eu não percebo uma aproximação do governo, mesmo do comitê de crise, da ciência. Aí eu sinto falta um pouco, eu sinto falta da UFAM, eu sinto falta do próprio INPA, e a UEA, uma vez ou outra, ainda se coloca mais evidente aí nas suas ações pela pandemia. E eu queria lhe perguntar, então, professor, se a minha percepção ela está equivocada ou realmente não há uma sinergia entre governo, comitê de crise, cientistas, instituições, com ações pontuais da Universidade Estadual, da Fiocruz, que tem um papel fundamental não só no Amazonas, mas em todo o estado. Qual é a sua avaliação sobre a contribuição que a ciência do Amazonas pode dar nesse momento e até que ponto ela vem sendo demandada por tomadores de decisão? Muito obrigada, Ana Paula. Antes de passar a palavra já direto para o professor Marcos Lacerda, eu gostaria de também deixar para ele uma pergunta, uma pergunta baseada no seguinte: você se referiu a portas de entrada múltiplas que teria para o vírus em Manaus. Eu gostaria que, se possível, você explicasse um pouco mais essas portas de entrada, porque eu imagino que isso tem a ver com o turismo para a Amazônia, né? E também fiquei muito impressionada com o dado de subnotificação que você prevê, que em vez de mais de 700 casos, teríamos mais de 3.000 casos de mortes por Covid no Amazonas, o que significa multiplicar, então, esse número, o número que se tem hoje, por quase 4 vezes. Então, acho bem relevante discutir um pouco esse ponto. E eu pararia por aqui. Tem uma pergunta tem uma questão de alguém da assistência. É uma pergunta de Anita Randifas para todos os panelistas, e ela considera o seguinte: parece cômodo colocar o ônus de parte da culpa da crise na falta de investimentos em saúde, mas como explicar, então, o colapso dos sistemas de saúde em países desenvolvidos? Enfim, a pessoa aqui não acredita muito que seja um problema específico de Manaus. Então, eu estou passando a palavra já para o professor Marcos Lacerda, mas se a Juliana e o Paulo Artacho também quiserem comentar essas questões deixadas por Ana Paula e por mim, fiquem à vontade. Bom, eu queria comentar inicialmente que houve um apoio, pelo menos da parte da Fundação de Medicina Tropical da Fiocruz, desde o início,
para o início dos ensaios clínicos que a gente começou a fazer, né? A gente foi o primeiro grupo a fazer um ensaio clínico randomizado, controlado, com cloroquina no Brasil. Fomos o primeiro grupo a publicar no mundo um ensaio clínico controlado com cloroquina, respondendo ainda uma pergunta muito básica, que era qual seria a melhor dose para ser usada. Isso gerou, por parte do governo federal, uma reação desproporcional. Acho que todos têm acompanhado a perseguição política que o nosso grupo de pesquisa vem sofrendo no último mês, inclusive com ameaças de morte, inquéritos do Ministério Público Federal de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Então, hoje que a SBPC está fazendo essa marcha a favor da ciência, acho que é importante lembrar que a ciência, ela, de fato, Ana Paula, ela era fundamental desde o início. Quer dizer, sem a ciência, a chance de se resolver qualquer problema da pandemia é zero, né? E a ciência, quando ela começa a agir, ela sofre essa retaliação política, a mensagem que se passa é o seguinte: o cientista tem que estar em acordo com o status quo, ele tem que estar em acordo com o governante, porque senão você vai ser perseguido mesmo. Eu não sei se depois da ditadura militar, que hoje não se chama mais ditadura militar, algum cientista passou pelo que eu passei no último mês. Eu tenho duvidado, perguntado de todo mundo se alguém passou pelo que eu passei nos últimos tempos, com ameaças e necessidade de andar com segurança armada por causa das ameaças que eu sofri. Então, quer dizer, eu não sei, eu queria muito que o problema político fosse só no Amazonas, viu? Eu tinha muita esperança se só no Amazonas a gente tivesse essa dicotomia entre prefeitura, governo estadual e federal. Mas o que eu tenho repetidamente falado até para os jornalistas é o seguinte: eu sou cientista, então eu não quero me meter muito em política, apesar de concordar com muita coisa que você falou. Eu não quero opinar sobre aquilo que não é o que eu faço, sobre aquilo que não é minha profissão. E aí eu também queria exigir de quem é político que não se intrometesse na minha profissão também, porque eu sou pesquisador, eu fui treinado para fazer isso, né? Então, eu acho que essa mistura do político querendo fazer o papel do médico-cientista e, às vezes, o cientista, por outro lado, querendo se meter a político, essa combinação é que tem gerado um ruído muito especial nessa pandemia. A questão da saúde do Amazonas, ela passou por altos e baixos, né? Houve um momento, há uma década atrás, que o Estado investia mais de 20% do seu PIB em saúde, o que era maior até do que o investimento do Estado de São Paulo em saúde naquela época. O problema é que os desafios do Estado pela logística consomem grande parte desse PIB com tratamento fora de domicílio e interior, onde é muito difícil manter essa estrutura funcionando. Houve um investimento grande na linha de urgência e emergência, então a saúde, especialmente a atenção primária, ela ficou negligenciada durante muito tempo, mas mesmo a rede de urgência e emergência, a Ana Paula está certa, ela vem sendo desmantelada ao longo dos últimos tempos. Quando eu falei de múltiplas entradas, Marilúcia, não era exatamente múltiplas portas, mas múltiplas entradas de pessoas infectadas, né? Os primeiros casos de Manaus, a gente claramente via pessoas vindo da Europa já infectadas, e essas entradas aconteceram mais ou menos na mesma época. Existem modelos matemáticos mostrando que a partir de 10 entradas, quer dizer, 10 pessoas infectadas entrando, a chance de uma epidemia ela vai quase a 100%. E Manaus é um local onde as pessoas viajam muito, né? As pessoas estão sempre viajando, um poder aquisitivo muito alto de parte da população. Então, essas entradas múltiplas de pessoas vindas da Europa e de São Paulo devem ter contribuído certamente para essa explosão do número de casos. Em relação aos casos subnotificados, é isso mesmo, quer dizer, é alarmante. A gente tem hoje 750 casos, mas quando a gente vê o que o cemitério enterrou além da média esperada, a gente vê que isso dá quase 5 vezes mais. Então, não tem como mentir, o cemitério não mente, né? O cemitério é a realidade do que está acontecendo, e existem vários eufemismos que a gente vê no atestado de óbito, né?
é uma insuficiência respiratória, uma síndrome respiratória aguda, uma pneumonia. Ora, o que é isso que está sendo enterrado? Isso é Covid-19, que não teve acesso ao diagnóstico. A questão do diagnóstico é outro problema que a gente tem visto, né, no Brasil como um todo, quer dizer, não se tem diagnosticado a quantidade de pessoas necessária, ao contrário de países como a Alemanha. Mas eu também tenho a impressão que quando tudo isso passar, a gente vai poder fazer essas comparações melhor, porque hoje eu acho que só o Amazonas começou mais cedo. O que está vindo pela frente no Rio de Janeiro é uma coisa que me assusta profundamente. Eu tenho acompanhado a montagem dos leitos de UTI do Maracanã, e mais, são 400 leitos do Maracanã e mais 800 leitos que vão ser abertos, e a expectativa de casos e de letalidade no Rio de Janeiro não é uma expectativa melhor do que a de Manaus. Então, hoje a gente está vivendo uma grande epidemia, que Manaus foi um grande epicentro no país, mas eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, porque a coisa ainda não acometeu. O país é gigantesco, né? A gente não sei se ainda tem condições de fazer essa comparação nessa poeira toda que a gente está vivendo. Muito obrigada, Marcos. Só um esclarecimento. A pergunta sobre a questão do serviço público de saúde, o desmonte, não foi da Anita Randifas, foi de uma outra pessoa. A Anita apenas estava dizendo que tinha conseguido se reconectar. E não era dirigida ao Marcos, essa pergunta da outra pessoa, que tem apenas como eu diria, um pseudônimo, e sim ao Paulo. Era uma contestação ao Paulo Artacho. Mas eu queria saber se a Juliane, e se o Paulo Artacho e depois a Juliane, então, querem comentar um pouco essas questões. Olha, a falta de investimento em saúde no Brasil é muito, muito clara. Isso, infelizmente, não ocorre só em Manaus, mas a gente vê Fortaleza, a gente vê São Luís, a gente vê Rio de Janeiro. São Paulo, que é uma das cidades que tem a melhor infraestrutura de saúde, mesmo em São Paulo, nós temos hoje uma ocupação de leitos de UTI da ordem de 85% a 90%. Então, mesmo nos centros mais desenvolvidos do Brasil, você tem hoje, fica notório a falta da capacidade do sistema de saúde de realmente garantir para a população que ela vai ter acesso a uma UTI se precisar, né? Fora do Brasil, como você mencionou, nós temos países que se deram muito bem por ter um sistema de saúde adequado, por exemplo, Alemanha e Suécia, e países desenvolvidos por não terem um sistema de saúde tão adequado, quanto, por exemplo, Itália e Espanha, terem sofrido muito mais do que a Alemanha e a Suécia. Então, a lição dessa pandemia é de que todos nós, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, vamos ter, sim, que investir muito mais em atendimento à saúde. Quanto mais cedo, melhor, atendimento como médico da família e assim por diante, e, em particular, é preocupante no estado do Amazonas o atendimento à saúde das populações indígenas, né? Que é um tema que está saindo recentemente em discussão, mas a propagação do Covid entre a população indígena é extremamente preocupante pela falta de condições de atendimento à saúde pelo interior, não só do Amazonas, mas também do Pará e de outras regiões que abrigam populações indígenas. Juliane? Eu só queria fazer um comentário inicial, que acho que em algum momento da minha fala eu falei Manaus, né, porque teve uma análise Amazonas-Manaus, acho que falei estado no local, só para corrigir isso, né, no momento da fala. Mas sobre uma das perguntas que foi lançada, né, que a Mariluz falou, que está mais ou menos qual seria a comparação entre a situação de Manaus e outros países na Europa, né, de que tem essa crise, essa situação que está tendo em Manaus agora, e, por exemplo, na Itália, na Espanha, como já foi comentado agora pelo Paulo Artacho, e aí juntando nessas duas falas do Marcos e do Paulo, que é também a mesma resposta que eu daria, é essa questão da infraestrutura, né, de que você tem uma infraestrutura que pega também de surpresa, porque se você comparar Itália e Espanha, né, Itália quando começou, né, o aumento de número de casos e a ação
em tentar conter essa epidemia, ela foi tardia, né? Assim como também acontece, por exemplo, em Manaus. Então, se você comparar isso, a ação em tentar conter a pandemia, né, dos outros países na Europa, à medida que eles foram vendo o agravamento que estava acontecendo na Itália e na Espanha, já começaram a se precaver, como, por exemplo, Portugal, Alemanha, entre outros, certo? Então, isso é um ponto, né? A rapidez com que você lidar com a disseminação da doença, as múltiplas entradas, que também realmente é um fator que ela aumenta essa probabilidade de disseminação da doença, e a infraestrutura, né? O como essa população está preparada para lidar, né, com a quantidade de pessoas que vão realmente precisar do sistema de saúde. Então, era só isso para conectar e concluir nessa resposta em que essa pergunta que foi feita. Não estamos escutando. Desculpe, o meu mudo não tinha saído. Nós temos várias questões que eu vou pôr aqui para todos, e só lembrando, de fato, nós acompanhamos com bastante preocupação toda a polêmica que houve em torno do Marcos Lacerda por conta do seu estudo com a cloroquina, um estudo grande, estudo clínico 2, e realmente foi alguma coisa de odiosa perseguição que foi movida contra o cientista. E lembrando aqui também que é dos últimos anos que vem a desmontagem do SUS, que era um sistema unificado de saúde modelo, né, assim, um modelo para o mundo mesmo, e lembrando também a saída dos médicos cubanos, né, daqui do Brasil, de uma forma tão indigna para um país como o nosso, né? Bom, entre as perguntas nós temos o seguinte: a Thaís Andrade pergunta se vocês poderiam falar da importância do lockdown nesse momento, porque mesmo com o pedido do Ministério Público, a Justiça do Amazonas ontem negou a possibilidade de ser feito. Uma outra pergunta do Tiago Marconi, editor do Ciência na Rua, é como está no momento e qual é a perspectiva para a evolução da epidemia em lugares com populações predominantemente indígenas, como São Gabriel da Cachoeira, um ponto que Paulo Artacho tinha tocado. E o nosso amigo Manuel Barral, epidemiologista da Fiocruz, manda aqui parabéns pelas apresentações e lembrando que há várias cidades do Brasil com nenhum ou poucos casos de Covid-19. O que é que, nesse momento, essas cidades que ainda não têm casos podem aprender com a experiência de Manaus? E só um minutinho que tem aqui mais umas perguntas. Chantal Reis pergunta para todos os panelistas qual foi a parte na situação que é culpa da Prefeitura de Manaus. E outros estados, lembra que, segundo outros estados amazônicos, também apresentam alta incidência do vírus. Isso tem a ver com o desmatamento? E, por fim, o professor Lacerda disse que o Amazonas paga o preço da preservação da floresta. Poderia explicar mais? Então, com a palavra, vamos começar agora pelo Marcos Lacerda. Eu queria fazer um comentário, então, quer dizer, em relação à Prefeitura de Manaus. Eu não sei aqui se é a hora do culpado ou não do culpado. É difícil. A sinergia federal, estadual e de município, ela não tem acontecido, eu acho que em nenhum lugar, né? Quer dizer, a postura do governante máximo da nação, ele impacta grandemente nessas decisões, porque eu tenho um grupo de pessoas que está ligado a um presidente que acha que não tem que ter isolamento, que acha que não tem que ter lockdown. Então, por mais que a gente não queira, isso impacta a cabeça das pessoas. Então, quando um governador faz alguma coisa contrária a isso, a população fica dividida. Isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho amigos com quem eu colaboro na Austrália, e a Austrália fez uma coisa que foi dura na época, que foi o fechamento das fronteiras, né? Quer dizer, cancelamento de voos muito precoce,
E hoje a Austrália praticamente não tem casos, né? Nem na sua população aborígene, que, igual a nossa aqui no Brasil, é a mais vulnerável. Então, a Austrália se fechou completamente. Eu fico imaginando aqui se alguém tivesse fechado o Brasil, a briga que não seria, porque a gente está brigando hoje por lockdown, que é uma coisa que... O que acontece? O lockdown é uma tentativa desesperada de tentar diminuir o número de casos, mas o que funciona mesmo é se a gente fechasse. No início do primeiro caso que aconteceu aqui em Manaus, diagnosticado, eu havia comentado à época com o pessoal do governo do estado: tranquem o interior, não deixem ninguém entrar ou sair do interior, porque se a gente deixar o problema em Manaus e evitar que isso vá para o interior, isso já seria um ganho imenso para o estado, né? Mas isso não aconteceu. Os próprios prefeitos e o próprio governador demoraram muito a fechar o interior, e quando a gente viu, o vírus já estava espalhado pelo interior. Então, depois que o vírus entra, é muito mais difícil a gente ter alguma medida de isolamento que funcione, porque o vírus já está circulando ali. Em relação ao preço da floresta, eu não sei se muita gente conhece o modelo da Zona Franca de Manaus, da década de 60, mas esse modelo que abre mão de impostos para que indústrias se instalassem em Manaus fez com que as pessoas tivessem oportunidades de emprego dentro de Manaus e parassem de destruir a floresta. Esse foi o argumento desse grande projeto, Zona Franca de Manaus, que é um modelo que pode ser questionado a qualquer momento, mas até hoje o estado do Amazonas tem uma preservação de 98% da sua floresta. Isso, em parte, porque em Manaus há oportunidade de emprego, as pessoas não precisam ficar desmatando. Então, esse é o preço de aglomerar 2,5 milhões de pessoas no meio da floresta, trabalhando em indústrias que estão aí desde a década de 60. Paulo, Ana Paula, Juliane, quem quer falar agora? Eu queria fazer um comentário a respeito da fala do professor Lacerda em relação a papéis, né, de cientistas, papéis de políticos. Eu concordo plenamente que não se deve buscar papéis que não são seus, mas a minha pergunta ela foi numa outra direção, era um outro sentido que eu queria dar à pergunta. O governo do Estado me informou, a Secretaria de Comunicação do Estado me informou que nesse comitê de crise que foi criado, tem participação da Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, enfim. E aí eu perguntei, mas e os cientistas, a ciência está presente nisso? E aí a resposta que a secretária me deu foi que a Secretaria de Ciência e Tecnologia eventualmente é convidada para as reuniões do comitê de crise e faria essa interlocução com os tomadores de decisão. Então, quando eu fiz essa pergunta, ela era no sentido de não inverter papéis, um não atrapalhar o trabalho do outro, mas ao contrário, um complementar o trabalho do outro. Quer dizer, o tomador de decisão ele precisa do conhecimento para embasar as decisões dele. Então, foi nesse sentido que eu perguntei se essa sinergia está acontecendo na sua avaliação, porque na minha eu acho que ela foi tímida, eu acho que essa interação foi tímida, e foi tímida aqui, e está sendo tímida no Brasil, foi tímida nos Estados Unidos. É importante lembrar que a potência científica americana, essa interação foi muito tímida. Então, assim, foi realmente um choque para todo mundo que o cientista não tivesse ali de braços dados com o governante. Mas, paradoxalmente, nesse contexto todo de pandemia em Manaus, no Amazonas, foi anunciado recentemente um cronograma de flexibilização do isolamento social. E esse cronograma, segundo me informou a própria Secretaria de Comunicação do Estado, ele se baseou num estudo, entre aspas, científico, de um economista da Fundação Getúlio Vargas, mas que, honestamente, se a gente for pensar em termos de método, de científico não tem nada, sequer passou por revisões. Esse suposto artigo foi apresentado com imagens via Twitter, né, e nas redes sociais, sem nenhum link para PDF, sem nada. Então, assim, ao mesmo tempo em que a interação é tímida com quem produz efetivamente ciência na Amazônia, e nós temos pessoas muito boas fazendo isso, e no Amazonas e em Manaus, busca-se outros estudos que não têm qualquer
embasamento científico para justificar um afrouxamento de um isolamento social no momento que Manaus vive, que está vivendo. Então, é muito complicado. Eu queria só fazer essa ressalva. Deixa eu interferir aqui um pouquinho para dizer o seguinte: nós temos várias outras perguntas, então eu vou passar agora a palavra para o Paulo Artacho, Juliane na sequência, pedindo que seja bem objetivo, porque nosso tempo está quase se esgotando e nós temos muitas questões propostas aqui pelo público que nos assiste. Então, agora com o Paulo Artacho. Rapidamente, queria reforçar o que o Marcos colocou, que nós vemos hoje no Brasil uma discussão muito polarizada com caráter ideológico, não com caráter científico, né? Então, hoje, a única ferramenta que nós temos hoje para lutar contra o Covid-19 chama-se isolamento social. Quão radical ele depende do tamanho do estado do sistema de saúde de cada localidade. Algumas cidades do Brasil vão, sim, precisar de lockdown completo se a gente não quiser matar milhares e milhares de pessoas. Isso também aconteceu na Espanha, isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Alemanha e assim por diante, não é diferente com a gente. Não há tratamento contra esse vírus, não há vacina contra esse vírus, só há uma maneira da gente evitar uma tragédia médica no Brasil, que é basicamente isolamento social o máximo possível. E a gente tem que evitar a discussão ideológica. Não é porque um político X ou um político Y prega contra o isolamento ou a favor do isolamento que a gente deve ir nessa direção. Tem que ser baseado em ciência sólida, senão nós vamos matar milhares de pessoas e realmente nós vamos sair dessa pandemia muito pior do que a gente está hoje. Obrigada, Paulo. Juliane? Eu gostaria de comentar, né? Na realidade, o professor Paulo ele já reforçou a questão do lockdown. Ele é super importante e acredito que Manaus, a situação na Amazonas, ela tem que ser tomada, porque não vai ter outra maneira. O lockdown, não somente o lockdown, mas também um trabalho interno, né, dentro da cidade, um isolamento o mais rígido possível. Você vê no Brasil, a gente tem uns dados que é o ILOC, que na realidade é uma proporção da população que não é ainda o total, e o isolamento social no Brasil, ele está ali por volta de 50%, 60%, às vezes cai e tal. Então, isso aí, esse distanciamento, não é nem isolamento, é distanciamento, ele ainda é baixo, e principalmente nas regiões em que tem um alto número de incidência, né, alto número de casos, né, como está acontecendo no Manaus, no Amazonas, no Ceará. O Ceará também já tem um trabalho também intensivo para isso, São Paulo, Rio de Janeiro. É essencial que tenha o fechamento das fronteiras e também o trabalho interno, o distanciamento interno, né, para poder conseguir conter ou pelo menos amenizar, porque na realidade quando a gente já tem uma epidemia andando no nível que a gente está, a ideia vai ser amenizar e tentar fazer um cenário com que a política interna, né, os serviços internos, o serviço de saúde, a economia consiga lidar um pouco com a situação. Mas é claro, também tendo em vista do apoio socioeconômico. Sem um apoio socioeconômico, às vezes é difícil de convencer a população. Não adianta chegar aqui agora e dizer que tem que ser feito um lockdown, sendo que uma parte da minha população tem um trabalho autônomo, um trabalho que ainda não é... Ela depende de ir para a rua, depende de estar vendendo o seu salgadinho, depende de estar fazendo a venda dos seus objetos, se você não tem um apoio social. Então, fica uma divisão, na realidade, da fala de pessoas que acreditam que o lockdown e o distanciamento não é suficiente, não é algo que se deve ser afetado, com a questão das necessidades pessoais. Então, se eu tenho uma necessidade e eu estou vendo uma fala dessa, eu só vou reforçar, né, a minha ideia e não querer seguir, né, essas medidas. E aí uma outra pergunta que teve, né, é o que os municípios que não têm caso devem aprender. Então, acredito que na situação que está, né, adotar já as medidas de distanciamento com certeza, a melhor forma, né? É um cenário complicado, nós já sabemos que no Brasil a gente não tem uma quantidade, né, ainda suficiente de testes, né, e não vai ter, mas também tentar rastrear, né, tentar fazer teste, tentar ter esse acompanhamento para o mais precoce possível detectar os novos casos, né, no município e tal. Então, acho que são pontos em que tem que estar sempre atento, não deixar com que a população, né,
ou o próprio os governadores e tal, deixem que o fato de você não estar tendo nenhum caso, né, que você deve relaxar, que é algo que acontece também às vezes no distanciamento, quando se faz o distanciamento e que se vê o efeito da queda, da diminuição da taxa de transmissão, as pessoas relaxam e elas acreditam, ok, então podemos então, né, retornar, porque o número não está aumentando, mas na realidade o distanciamento, né, e essas medidas, ela está segurando isso, né, e acaba prevenindo, né, um aumento dessa doença. Obrigada, Juliane. Nós temos poucos minutos e eu vou dizer quais perguntas temos aqui e vou pedir que cada um que falar faça já suas considerações finais. Vamos lá. Aqui é só um recado. A pessoa que tinha mandado a pergunta sobre a situação social diz que me solidarizo com o professor Marcos. É ultrajante que interesses políticos tentem manipular a ciência a favor de visões governamentais. Mantenha-se firme, professor. O Eduardo Gerac, nosso colega jornalista, pergunta se ainda dá tempo de descentralizar o atendimento à saúde para fora das capitais, com mais leitos de UTI e principalmente com respiradores. O Jaime Geziski pergunta a todos os panelistas o seguinte: o sul do Amazonas sofre acelerado processo de desmatamento e degradação ambiental. Os riscos de zoonoses, epidemias, pandemias é maior onde é grande a destruição do meio ambiente, é algo a que o Paulo Artacho já se referiu. A Dinalva Oliveira diz: considerando a pobreza dos povos indígenas, o que dificulta a sua subsistência, acumulando atendimento em casos graves, como orientar políticas em saúde que de imediato possam atender a essa questão? É uma pergunta para o professor Artacho, diz ela, e quem mais puder comentar. A Lúcia Tinoco diz: os comportamentos culturais na Amazônia têm impacto no cenário de Manaus? A Carla Souza pergunta o que o Dr. Marcos acha do uso da hidrocloroquina no início dos sintomas para impedir a replicação viral. Cita um estudo feito em Madrid. E pergunta também se há dados de mortes de indígenas por Covid-19. Nós não vamos poder, infelizmente, receber mais nenhuma pergunta, né? E vou pedir, então, que cada um dos painelistas tente responder no limite de exatamente 1 minuto e meio para cada um. Vamos começar pelo Marcos Lacerda. Queria, então, agradecer muito a participação aqui. Em relação à hidroxicloroquina ou cloroquina, a gente está fazendo um estudo nessas pessoas com sintomas mais leves. A gente já está com mais de 200 pacientes incluídos. Essa análise vai ser feita em breve. Outros estudos têm saído, muito estudo tem saído sem metodologia adequada. Então, tem que tomar muito cuidado com aquilo que sai, porque nem sempre aquele estudo responde a verdadeira pergunta se funciona ou não. É uma possibilidade que está sendo investigada. Em relação a indígenas, sim, já houve mortes registradas há várias semanas. A gente ainda não tem uma explosão dentro de aldeias indígenas, mas há casos, sim, de indígenas que já morreram por Covid-19. E, finalmente, eu queria fazer um comentário, talvez valha a pena, viu, Marilúcia, outro Zoom, para a gente discutir um pouco de sociologia, porque no Brasil é muito engraçado, o isolamento social e o lockdown, ele pressupõe que a empregada continua entrando pela porta de trás para cozinhar, para passar e para lavar para a gente. Isso é uma coisa muito brasileira, muito Casa Grande e Senzala, que a gente precisa marcar uma outra discussão sobre isso. Então, nosso webinar da semana passada foi exatamente sobre impactos sociais da Covid com o pessoal da sociologia e da comunicação. Porque é muito engraçado, o pessoal quer fazer lockdown, mas ele quer que a empregada continue indo e vindo para servir ele. Isso é um resquício que a gente tem. Nos outros países, a pessoa fica em lockdown e não tem ninguém, porque não tem mesmo empregado. Então, agradecer muito a participação de vocês. Em relação ao desmatamento, acho que o Paulo Artacho já comentou aqui, quer dizer, a gente tem que estar preocupado porque o desmatamento é uma fonte
inesgotável de novos vírus. Nós estamos falando de um vírus agora que causou uma pandemia, mas essa área de desmatamento que a gente vê hoje no Brasil, ela é o local mais adequado para que a gente comece a ter mutações de vírus, contatos com animais e com o ser humano. Então, talvez essa não vá ser a última pandemia que a gente vai vivenciar, não. Essa veio da China, talvez a próxima saia da Amazônia. Muito obrigada, Marcos. Juliane Oliveira, eu vou passar antes para Juliane, depois Ana Paula, por último, Paulo. Inverti um pouco a roda. Juliane, você está sem som. Desculpa. Eu gostaria de agradecer, então, né, o convite, foi realmente muito produtiva essa discussão, né? Eu aqui da Bahia sempre tenho aquela visão do estado da Bahia, sempre vou, né, olhando mais a situação baiana, mas na realidade acredito que deve ter também uma responsabilidade de um ponto de vista geral, né, de um estudo também, né, dos colaboradores em geral em todos os outros estados. Teve várias perguntas, eu não consegui anotar todas, né, que foram comentadas, né? Um é o comportamento cultural da Amazônia, se tem impacto na situação de Manaus e etc. Então, assim, de forma bem geral, né, eu acredito que os pontos-chave foram comentados, né, questão de distanciamento social, isolamento, lockdown, né? Então, tudo isso ele vai afetar, né, na parte cultural, está afetando nessa parte de todo o país, na realidade, de todo o mundo, né? Você tem o fechamento de vários eventos, etc. E acredito que o ponto que é mais importante é tudo aquilo que evita, né, essa transmissão e de forma que se seja pensada de maneira consciente, dando suporte à população, é algo que a gente tem que levar agora adiante e tentar, né, implementar o mais rápido possível e forçar, né, o nosso governo para poder dar uma reduzida no número de casos aí do estado e em outros locais do país. Então, acho que é isso que eu gostaria de reforçar somente. Agora é a senhora que está sem o... Obrigada, Juliane e Ana Paula. Eu gostaria também de finalizar, só trazendo uma questão que eu não falei no início, de ressaltar o trabalho de colegas que cobrem para agências e outras redes nacionais e internacionais, e mesmo os que estão dentro dos veículos, os que têm buscado a informação de forma honesta, criteriosa, enfrentando blindagens e outros tipos de retaliação, né? Por exemplo, para além do contexto específico do Covid na saúde, tivemos uma rebelião em um presídio de Manaus, e colegas fotojornalistas tiveram seu material apreendido pela polícia, o conteúdo foi gravado e depois apagado, enfim, todo tipo de enfrentamento que os colegas estão enfrentando, desculpa a redundância, todo tipo de enfrentamento com o qual estão se deparando, só faz com que a gente tenha essa percepção de que a comunicação ela é fundamental, mas ela precisa também estar junto do conhecimento. Então, nesse dia de marcha virtual da ciência, eu queria convidar todos os meus colegas a investirem mais no conhecimento científico, a buscar quem traz esse conhecimento para ajudar nas tomadas de decisão, inclusive sugerir, né, para o Comitê de Crise do Estado do Amazonas que tem uma interação maior com os nossos cientistas, porque nós temos cientistas brilhantes em Manaus, nós temos jornalistas muito bons em Manaus, e era essa mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. É a vez do Paulo Artacho. Respondendo à questão sobre a associação de Covid-19 com degradação ambiental, isso não há dúvida, né? Há muitos estudos mostrando que arbovírus, que as mudanças climáticas vão trazer um aumento na transmissão de muitas doenças, muitas pandemias novas vão aparecer, e nós temos que, primeiro, se precaver, por exemplo, reduzindo o desmatamento, achando novos modos de sustentabilidade econômica para a região amazônica e outras regiões de florestas tropicais no planeta, porque no mundo globalizado como que a gente vê hoje, não adianta a gente cuidar só da Amazônia, descuidar das florestas tropicais da África e da Ásia. Quer dizer, basicamente, nós temos que ter um sistema de governança global
onde nós possamos cuidar melhor dos recursos naturais do nosso planeta. Essa é uma das lições importantes que o Covid-19 deixou para a gente. Então, preservação ambiental ajuda, sim, você a garantir uma melhor qualidade de vida e melhor saída e melhor saúde para os cidadãos do nosso planeta como um todo, para os brasileiros e para os manauaras. Muito obrigada, Paulo. Nós estamos, então, encerrando o nosso webinar, promovido pelo Projeto Ciência na Rua, pela Rede Covida e pela Agência Bore e Projeto Ciência na Rua, ambos apoiados pelo Instituto Serrapilheira. Eu queria agradecer a cada um dos nossos convidados, achei essa discussão extremamente produtiva, e agradecer muito a nossa audiência. E estaremos de volta na próxima quinta, de novo, às 11 horas, e eu já convido vocês para o nosso webinar. Tchau, obrigada, e vamos continuar ligados na Marcha Virtual da Ciência.